Dengue é uma doença viral transmitida por vetor, o mosquito Aedes aegypti, e muito comum nos países de clima tropical e que causam epidemias geralmente em todos os anos, principalmente no período da estação chuvosa. Uma epidemia de dengue, ela não é construída rapidamente, depende muito do comportamento da sociedade, o hábito de armazenar água, o hábito de acondicionamento dos materiais inservíveis, com o acúmulo dos PETs e dos plásticos e dos vasilhames de produtos hoje descartáveis, tem um aumento considerável nos locais ideais para a reprodução do mosquito. Sobral, nós podemos dizer que temos hoje, janeiro de 2013, uma situação confortável do ponto de vista de índice de infestação predial, ou seja, os nossos imóveis, as nossas residências têm um baixo índice de colonização do mosquito. Isso em virtude de uma política forte que o município implantou a partir de 2007, que vem mantendo em parceria com a sociedade. Nós não podemos hoje dizer que o mérito do controle do mosquito vetor da dengue e dizer que nessa situação confortável que nós estamos, ela é mérito apenas do poder público. Talvez o poder público tenha lá o seu mérito porque conseguiu fazer com que a sociedade fosse parceira, fosse corresponsável disso. Então hoje nós temos a garantia de que todas as caixas d'água de Sobral devem ter uma tela, serem teladas à prova de mosquito, para que o mosquito não entre nesse reservatório e não faça o seu local de reprodução. Temos que garantir que todos os pneumáticos, os pneus inservíveis, sejam retirados com um destino adequado. Aqui em Sobral nós usamos o grupo Votorantim, onde queima esse pneu produzindo energia. Garantimos que a sociedade seja vigilante, que as pessoas, ao ver uma situação de risco, nos informe, faça denúncia e avise, que cobre também do vizinho. Por um outro lado, buscamos a parceria com a sociedade civil em todos os aspectos, desde a formação, as escolas públicas e privadas, onde todos os alunos já dominam hoje o ciclo biológico do mosquito, como é que o mosquito deposita os ovos, quanto tempo leva para eclodir, o tempo que o mosquito passa para dar origem a uma nova linhagem de mosquito, quais as condições ideais para isso. Então, todos os nossos alunos já passaram por esse processo de treinamento e hoje eles já tentam reproduzir essa prática dentro de casa. Então, esse somatório, esse sinergismo de ações é que fazem com que o município de Sobral tenha baixos índices de infestação e, consequentemente, um menor risco de transmissão de dengue. Obviamente, nós vamos ter casos de dengue, sim. Nós vamos ter casos de dengue por quê? Porque a população se locomove. A população é flutuante. Nós viajamos para outros municípios, então nós não podemos estabelecer uma barreira e dizer que nenhum sobralense terá dengue. Nós vamos ter sim dengue, mas nós temos que ter a confiança de que nós não teremos epidemia de dengue nesse período de 2013. E se permanecermos com a mesma política, se permanecermos com a mesma parceria das entidades e a corresponsabilidade da população, com certeza esse é um trabalho que nós teremos êxito e Sobral ficará livre de dengue. Em relação à leishmaniose visceral, conhecido na região como calazar, uma patologia, doença parasitária,
que é transmitida dos animais para o ser humano e que tem aqui na zona urbana o cão como principal reservatório da doença. Temos que admitir que é uma situação muito mais complexa hoje, quando nós trabalhamos no controle da leishmaniose. Por que é complexo? Porque tem um fator ambiental muito mais importante do que quando se fala nas outras doenças transmitidas por vetor. Ou seja, o desmatamento, a agressão ao ambiente fez com que o mosquito transmissor do calazar ele se urbanizasse. Então hoje nós temos uma tendência de urbanização do flebótomo, que é o mosquito transmissor do calazar, e que nós temos muitas coisas que elas ainda estão aquém do conhecimento científico. Tem muitas coisas em leishmaniose que a gente ainda precisa saber. Então, todo esse trabalho que nós fazemos de sorologia em animais, tentar encontrar os animais que são soropositivos, tentar reduzir a transmissão em cães e possivelmente reduzir a transmissão em humanos, o trabalho que fazemos buscando reduzir a população de mosquitos na zona urbana, ele muitas das vezes ele não é tão eficaz em virtude de algumas coisas que a gente ainda precisa entender. Buscamos apoio de outras instituições. Hoje aqui em Sobral nós temos um envolvimento, temos uma pesquisa em andamento com ferramentas modernas de engenharia genética, biologia molecular, onde nós estamos envolvendo a Universidade Federal de Pernambuco, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, a Fiocruz da Bahia, onde até em universidades internacionais, onde a gente tenta encontrar algumas respostas para as nossas indagações. Então, é bastante complexo. Por outro lado, também envolve a questão humana, sentimental. Nós não podemos desprezar o convívio de 10 mil anos que o homem tem com o cão, e esse cão hoje poderá ser portador de uma patologia que é transmitida do mosquito. Então, esse ambiente doméstico, da presença do mosquito vetor urbanizado, com a presença do cão infectado, servindo de reservatório, vai favorecer a transmissão da leishmaniose visceral para o ser humano. Então, isso são situações bastante delicadas que o Brasil todo vive hoje. Inclusive, precisamos de mais investimentos, inclusive investimentos na área de pesquisa, e eu creio que a gente ainda vai passar um tempo ainda para dar uma resposta à altura, como não só Sobral, mas a maioria das cidades brasileiras, em alguns países do mundo que a gente vê na literatura, que conseguiram reduzir a transmissão, mas a gente tem que entender que as coisas são um pouco diferentes, né? A ecologia do mosquito, a ecologia humana, a ecologia do cão, a ecologia do protozoário, ela varia de região para região. Por exemplo, em países do Mediterrâneo, nós temos o calazar, a febre negra, que por um protozoário diferente geneticamente do nosso, né? O flebótomo, mosquito que tem lá, não é o mesmo, as características dele não é a mesma do que temos na nossa região. Enfim, é uma situação bastante complexa e que nós trabalhamos muito nesse aspecto, na tentativa de reduzir os índices de transmissão, mas o que a gente tem conseguido hoje é reduzir o óbito, ou seja, nós já conseguimos avançar quando nós estabelecemos o diagnóstico humano precoce, garantimos que o nosso laboratório faça o exame do ser humano e tenha o resultado imediato, em menos de 24 horas, capacitando os nossos profissionais de saúde da atenção para conduzir corretamente esses casos de pessoas infectadas, para que o tratamento seja eficaz e tenhamos um número reduzido de óbitos por essa doença.
De Sobral, fechamos o ano de 2011, né? Se a gente fizer um estudo da série histórica de 2000, na última década, né? Se você puxar uma série histórica da última década, nós vamos ver que foi um período em que a leishmaniose visceral humana cresceu consideravelmente na última década e deu uma estacionada nos 2 últimos anos, mas ainda com em torno de 40 a 40 casos por ano e com 3 a 4 óbitos por ano. Então, isso ainda é uma taxa não esperada. Esperamos reduzir isso, mas precisamos ainda de algumas ferramentas que não estão ao nosso alcance. Não, aqui a leishmaniose tegumentar americana, né, que é a leishmaniose tegumentar na forma cutânea ou mucosa cutânea, é outra doença, né? São um protozoário diferente, não é o mesmo protozoário, e que tem o flebótomo, o mosquito transmissor, também é outro mosquito. Nós não temos relato dela endêmica no município de Sobral, porém temos relatos na região, os municípios circunvizinhos, na Serra da Meruoca, no município de Meruoca, e em alguns outros municípios nós temos a incidência dessa patologia, em Sobral não. Bom, a nossa fala é que a população tem o seu papel bastante importante quando nós falamos em transmissão, em doenças transmitidas por vetores, doenças transmitidas por inseto, por artrópodes, porque na maioria desses vetores eles aumentam e se urbanizam e coabitam com o homem, dependendo das condições que o homem fornece para que eles se multipliquem. Então, se a população tomar ciência disso e cada um fizer a sua parte, por exemplo, nós sabemos que o flebótomo, o mosquito transmissor do calazar, ele faz a deposição dos ovos na matéria orgânica em decomposição. Então, se a população faz um terreno baldio e joga muito matéria orgânica e joga lixo e num local impróprio, que não é o destino adequado, obviamente eu estou favorecendo um local para a reprodução do mosquito. Então, a minha fala para a população de Sobral é que nós cobremos do poder público. Eu acho que o poder público tem um papel fundamental nisso, não só a Secretaria de Obras, não só a Secretaria de Saúde, mas as demais secretarias como um todo, de infraestrutura, de urbanismo, de obras, as de educação, cultura, cada um de nós do poder público tem um papel fundamental nisso. Agora a sociedade tem que pensar e tem que saber que ela é parceira desse processo e que muitas das vezes uma atitude do morador individualmente lá na sua residência de acondicionar água ou não, de jogar um produto descartável para reciclagem ou não, isso poderá fazer diferença quando se trata do somatório do contexto geral da vida na cidade, a vida cidadã.